Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vim falar um pouco para você sobre metalmecânica. Bom, metalmecânica, metalomecânica ou metalúrgica representa transformações de metais como, por exemplo, o cobre, aço, ferro, prata e ouro em produtos para a indústria ou até mesmo para consumo final. A gente encontra diversos tipos de processos, como por exemplo a fundição. A fundição ela é o processo de fabricação de peças metálicas através de um molde que é preenchido com um metal líquido. E esse molde tem o formato da futura peça a ser produzida. Esse processo ele é um dos mais antigos e versáteis, especialmente quando a gente considera que dá para fazer variados tipos de tamanhos e formatos de peças. É muito importante salientar que existem diversos tipos diferentes de fundição. E eu vou começar aqui citando a fundição em areia, que é o processo mais simples e generalizado das fundições. Bom, esse processo consiste em compactar manualmente ou empregando alguma máquina de moldar uma mistura refratária plástica chamada de areia de fundição sobre o modelo e colocando e montando na caixa de moldar. Já confeccionada a cavidade do molde, o metal é imediatamente vazado no seu interior, que gera o formato da peça. Outro tipo de fundição é a fundição por gravidade. Essa fundição é realizada pelo vazamento do material em estado líquido do canal de alimentação de um molde, onde o metal preenche toda a cavidade da coquilha por ação da gravidade. Pontos importantes devem ser levados em consideração para essa técnica, como, por exemplo, a temperatura do molde, o pré-aquecimento do molde e a temperatura do material. Fundição por cera perdida. O processo de produção de cera perdida começa com a elaboração dos modelos em cera, construção da árvore de modelos, imersão da árvore de modelos num banho refratário de granulometria fina, deposição de camadas de material refratário para construção de um corpo em casca de cerâmica autorresistente, destruição do modelo de cera por fusão, cozimento do material cerâmico da modelação para a conclusão do processo de presa, vazamento do metal fundido, abatimento da moldação e o corte dos ditos acabamentos das peças e controle dimensional. Fundição centrífuga. Esse tipo de fundição ocorre quando o metal fundido é vertido num molde rotativo. Devido à natureza do molde rotativo, esse método de fundição só produz formas cilíndricas. E esse processo é dividido em forjamento de matriz aberta e forjamento de matriz fechada. Outro processo muito comum de ser encontrado é a estampagem. Esse processo de produção é o que as chapas metálicas são convertidas em formas finais por meio de corte ou deformação em prensas. Geralmente, esse processo não necessita de aquecimento. O processo é dividido em etapas de conformação, de modo para que a obtenção de um determinado produto seja necessária apenas uma ou mais etapas. São elas o corte, dobramento, repuxo, cunhagem e estampo da peça. Já a cunhagem ocorre quando se exerce a pressão na superfície do material juntamente com a matriz de modo a replicar a forma da matriz por meio de sua deformação. Trata-se de um processo que é utilizado para a fabricação de moedas, além de medalhas e outros objetos decorativos. O repuxo ou estampagem profunda é uma técnica que visa a transformação de peças planas em objetos ocos,
geralmente sem ter que deformar a espessura do material. Na estampagem por repuxo, a peça recebe forças radiais de tração e forças tangenciais de compressão até obter a forma desejada. Entre os objetos que utilizam o repuxo estão utensílios de cozinha como copos, panelas, formas de bolos e lixeiras. Quando falamos de ultrassom, lembramos automaticamente dos exames médicos, mas também existe uma forma de soldagem por ultrassom, que é uma técnica de soldagem que usa vibrações ultrassônicas de alta frequência para soldar duas peças. Esse processo é mais comumente usado para soldagem de termoplásticos e materiais diferentes. Metais de seção fina também podem ser usados para soldagem dessa maneira. A soldagem a laser tem duas formas de ser realizada, que é por condução, que é o método utilizado para soldar as peças com pequena espessura e baixa energia. Acontece quando a energia não é suficiente para a vaporização do material, mas apenas para a fusão dele. Esse processo dissipa o calor lateralmente, formando um corção no formato parecido com um V e formando pequenos cordões com baixas profundidades. É o modo que ocorre quando o laser interage com o material e, além de fundi-lo, forma uma coluna de vapores metálicos que avança para o interior da peça. Esse vapor transformado permite uma melhor transferência de energia do laser para a peça. Com esse processo é formado um cordão que é semelhante a um furo e pode ser alcançado às grandes profundidades. Também temos a solda por resistência. Esse processo é aplicado quando se deseja unir dois ou mais metais, e ele consiste na aplicação de corrente elétrica através dos eletrodos, que por sua vez exercem pressão sobre os materiais a serem soldados. Esses materiais comportam-se como resistências elétricas, que se somam às resistências dos materiais de base dos eletrodos, e o processo recebe esse nome de solda por resistência devido ao fator do calor ser gerado por consequência do aquecimento gerado pelas resistências envolvidas. Tratamento térmico. Esse processo utiliza a aplicação controlada de calor para alterar as propriedades físicas e químicas de um material e geralmente é usado em metais. No entanto, muitos materiais diferentes podem ser tratados termicamente. Uma forma de tratamento térmico é a tempera. Ao temperar o material, ele é aquecido abaixo de sua temperatura crítica. Esse processo de aquecimento aumenta a sua ductilidade e a dureza desse material. Já o recozimento é um processo em que o metal é aquecido a uma certa temperatura elevada e mantido lá por um período que pode variar entre várias horas e vários dias e depois é deixado arrefecer. Para que o processo de recozimento ocorra corretamente, esse processo de resfriamento nos metais ferrosos deve ser lento. Outro tipo de usinagem muito comum é a usinagem CNC, que se dá através de uma máquina controlada por comandos numéricos, ou seja, é um processo de fabricação que utiliza computadores para automatizar máquinas e ferramentas em diversas etapas da produção. O processo começa com um computador que tenha um programa para que se possa especificar cada peça, e ele pode ser utilizado para criar especificações para cada um dos componentes ou para um produto manufaturado. Este projeto é então transformado em uma série de valores numéricos para que uma máquina CNC possa utilizar as informações e mover para operar.